O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, este domingo, dia 31 de janeiro, último dia do primeiro mês deste novo ano, onde Deus, com a sua graça, nos conduz, onde Deus, com a sua presença, nos guia, onde Ele, o Criador, o nosso Salvador, nos protege. Portanto, neste quarto domingo do tempo comum, abramos o coração a Ele. E como cantou o salmista, não fechemos o coração, mas escutemos a palavra do Senhor. Não nos fechamos à graça de Deus, mas abramos o coração, a mente, para deixar que a graça de Deus fecunde cada vez mais a vida, o coração, e nunca percamos a esperança. Depois do chamado dos apóstolos, dos primeiros discípulos, hoje a liturgia nos fala da profecia. A profecia é um tema muito forte na história de Israel. Quem são os profetas? O profeta é alguém que é chamado, que é escolhido e que é enviado pelo Altíssimo. É Deus mesmo quem chama, é Deus mesmo quem nos escolhe e é Deus mesmo quem nos envia. O livro do Deuteronômio que hoje vimos tem Moisés como a figura central. Moisés é considerado o grande profeta. É Moisés que recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai. É Moisés quem exorta o povo. É Moisés quem vê Deus. É Moisés quem conversa com Deus. E é Moisés quem conduz para a terra prometida. Deus é santo. Por isso o povo de Israel, como vimos hoje, não podia ver Deus e precisava de alguém que mostrasse o caminho, que falasse, que intercedesse. E Moisés
fez isso durante toda a sua vida. Na vida do profeta, na vida de cada um de nós, como na vida de Moisés, Deus é o centro. Ele está no começo. Porque Moisés, numa sentença de morte, é conduzido, é também deixado nas águas, é encontrado. Então Deus está no começo da sua vida. É Deus quem o chama, no centro, no meio. E é Deus quem o conduz, quem o leva para o céu. Portanto, a nossa vida, a vida de cada um de nós, precisa ter essa marca de Deus. Ele deve estar sim, no começo, no meio e no fim de tudo o que temos, de tudo o que fazemos. O profeta é alguém que fala em nome de Deus. O profeta é alguém que traz um sinal de esperança. O profeta é uma luz que ilumina, que aponta caminhos, que traz a palavra de Deus. Disso decorrem duas coisas muito importantes. A primeira delas, precisamos escutar os profetas. Precisamos escutar a voz de Deus. Precisamos ver no profeta uma presença de Deus. E cabe ao profeta, como ouvimos na leitura do Deuteronômio, não falar nada que não venha de Deus. Não se atrever a mudar nada e anunciar a mensagem de Deus. São Paulo hoje, na segunda leitura, ainda escrevendo aos Coríntios, tem no pano de fundo um estado de vida. A comunidade de Corintos discutia muito: quem agrada mais a Deus? Os consagrados, a vida celibatária ou a vida familiar, os casados? Paulo até fala do coração dividido e de uma certa vantagem do celibato em razão da consagração total a Deus. Mas o centro da questão não é essa. O centro da questão é Deus. Quer alguém que vive uma consagração ao Evangelho na vida celibatária, quer alguém que assume a vida familiar e tem como missão aquilo que é próprio da vida conjugal, da família, precisa ter no coração a centralidade de Deus. Em ambas as situações, Deus deve ser o centro. Em ambas as situações, a nossa força vem de Deus. Em tudo, primeiro Deus. Ele é fontal. Sem Ele, um religioso não consegue ser feliz. Sem a graça de Deus, nenhuma das nossas famílias e nenhum de nós consegue cumprir a missão própria da vocação de cada um de nós. É Deus a nossa fonte, é Ele a nossa graça. Então, qualquer que seja o nosso estado de vida, se não tivermos a graça de Deus, se não for Ele o centro, nós com certeza falharemos na nossa missão e não sejamos felizes. Quer solteiros, quer casados, quer celibatários, quer numa consagração familiar, é Deus a fonte, e é Ele quem abençoa todas as vocações. É Ele quem nos concede a sua graça. No Evangelho de hoje, nós vimos aquilo que o livro do Deuteronômio disse, uma realização plena. O profeta, aquele quem vem. Mas aqui naquela sinagoga de Cafarnaum, naquele sábado, acontece algo extraordinário. Porque quem está ali não é apenas um grande profeta. Porque Jesus é profeta como Moisés, porque é Ele mesmo quem traz Deus até nós. E nesse aspecto Ele supera Moisés, que é o maior de todos os profetas. Mas ali está quem é Deus mesmo. Ali está o Salvador e o Redentor de todo o gênero humano. Por isso Jesus entra na sinagoga e todos se admiram, porque ali é Deus mesmo que se faz presente naquele lugar.
Por isso, o espírito do mal logo gritou: que queres de nós, Jesus de Nazareno? Viestes para nos destruir, nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Quando Jesus chega, quando Deus se faz presente, automaticamente o mal tem que sair, porque Jesus é mais forte do que o mal. Jesus é mais forte do que Satanás. Por isso ele chega e ele imediatamente ordena ao espírito: cala-te e sai dele. Imediatamente o espírito o deixou. O que acontece é uma libertação total. É a vida que é devolvida. É a graça de Deus. Por isso o ensinamento de Jesus é diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Porque ninguém nunca viu, porque ninguém nunca ouviu uma palavra tão forte. Porque a palavra dele é a palavra da vida. A palavra de Cristo tem poder sobre a morte, tem poder sobre os infernos. A palavra de Cristo tem poder de criação. Por isso ele faz nova todas as coisas. E o povo então diz: quem é esse? Que autoridade é essa? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. É a palavra da vida. A palavra que nós devemos escutar, a palavra que nós devemos nunca fechar o coração, para que Ele, o Senhor, possa falar. Jesus está no início da sua missão. Entra na sinagoga, expulsa o espírito mau, devolve a vida, porque é Deus, e é Ele quem nos sustenta. Nele nós somos profetas. Nele nós recebemos o batismo e participamos desta mesma autoridade, participamos do seu ministério. Por isso aqui estamos neste domingo, para escutar a palavra dele, para encher-se dela, para que a graça e a força divina fecunde a nossa vida e o nosso coração. Entreguemos a ele a nossa vida, a nossa missão, seja ela qual for, de consagração ao Evangelho ou de consagração na vida familiar. Deixemos que Ele, a palavra da vida, seja o centro, nos conduza, nos traga esperança e nos proteja, hoje e sempre. Amém.